Estou perdida aqui. Bom, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à terceira reunião da Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam gozando de saúde e tranquilidade. Bom, vamos começar a nossa reunião relembrando quais foram os encaminhamentos da última reunião. Tá? Os encaminhamentos que foram feitos na última reunião é que os membros da Câmara Setorial poderão enviar contribuições em relação à regulamentação da Lei 9990, de 23, via o e-mail do Fórum até 1º de junho. Isso por quê? Porque, durante a reunião, nós percebemos que seria importante, né, nós regular... Alô? Está caindo o som. Está todo mundo me ouvindo? Bom dia. Aprovação de qual lei, por favor? Oi? Você falou de aprovação de alguma lei? Sim, a regulamentação de uma lei, né? Que nós, na última reunião, nós conversamos, nós tínhamos dois encaminhamentos. Uma, a regulamentação da Lei 9.990, de 23, onde nós chegamos a um acordo para que os membros da Câmara mandassem contribuições para que nós pudéssemos dar sequência a esse processo, né? Qual seria o instrumento que nós iríamos construir para sugerir a regularização da Lei 9.990. Um outro encaminhamento era uma reunião interna com o Marcos Navega sobre a formalização das instâncias regionais de turismo. Ela foi realizada, né, na data prevista, só que essas demandas ainda não chegaram, devido à agenda da Tia Ju, elas ainda não chegaram à Tia Ju, né? Então, nós estamos aguardando. A Tia Ju teve uma agenda. Agora acho que estou... Acho que agora foi. Todos me ouvindo?
Sim, sim. Sim, estou te ouvindo. Então, Agora tá. acho Então, que eu vou não estão me repetir. ouvindo. Acho que não estão. Oi? Estão me ouvindo? Não. Eu estou perdida aqui hoje. Não. Então, vamos lá. Vou repetir os encaminhamentos para essa reunião, né? Na última reunião que nós tivemos, foi no dia 17/5, 17 de maio, depois de algumas discussões, houveram dois encaminhamentos. Tá? Um deles, que o grupo do fórum, os membros, mandassem contribuições que fossem alinhadas aos artigos de lei que precisam de regulamentação na Lei 9.990, de 23. Esse pedido foi feito e somente a Ana mandou alguma contribuição, tá? E depois eu vou pedir para a Lara colocar na tela. Por enquanto, não. E o outro encaminhamento era uma reunião interna com o Marcos Navega para a formalização das instâncias regionais de turismo. Ela foi realizada, mas, infelizmente, devido à agenda da tia Ju, ela teve uma agenda bastante cheia nesse mês que passou agora, a gente não conseguiu ainda alinhar uma reunião com ela para que nós pudéssemos apresentar o produto dessa reunião com o Navega. Então, vou pedir, inclusive, para o Navega ter um pouquinho mais de paciência, né, para que a gente possa dar sequência a esse trabalho. Às vezes, a agenda dos deputados ela complica, são muitas coisas a fazer e, às vezes, não tem nem tempo da gente conseguir conversar, né? Mas, se Deus quiser, tudo vai se resolver. Então, nós vamos centrar a reunião de hoje, né, nas questões da regulamentação da Lei 9.990, de 23. Eu tenho a contribuição da Ana, mas antes eu gostaria que alguém se manifestasse e trabalhasse um pouquinho, fizesse um rápido resumo a respeito dessa lei que precisa de regulamentação. Deixo a palavra com vocês. Se vocês quiserem, eu posso colocar também a contribuição da Ana na... Voltei? Voltei. Se vocês quiserem, eu peço para a Lara colocar a contribuição que ela colocou para a regulamentação e a gente, a partir da contribuição que ela colocou, a gente segue viagem. Pode ser assim? Por mim, tudo bem, tá, Fred? Tá ok. Então, Lara, por favor, coloque a contribuição que a Ana mandou para o fórum. Daí a contribuição para a regulamentação da Lei 9.990, né, do nossa Câmara. Eu não estou conseguindo ver tudo, Lara. Dá para ler isso. Obrigado. Pelo que eu estou vendo aqui, Fred, foram duas contribuições no artigo 1º, é isso? Isso. Tá. E só ela que enviou contribuições.
Então, eu gostaria de, junto com o grupo, entender qual vai ser o encaminhamento agora, porque acredito que as pessoas necessitem dar suas contribuições para que a gente possa, né, adiantar os trabalhos. Se seria necessário uma discussão agora e esperar mais uma reunião para que isso fosse feito, né? Se for o caso, a gente discute um pouco agora e espera mais algumas contribuições para que a gente possa formalizar o documento. Fred, eu concordo aí com as duas sugestões da conselheira e faço uma sugestão também, eu posso até te mandar depois escrita. A gente tem que ter um cuidado o grupo de alunos, né, que a gente vai estar levando para dentro de um equipamento cultural do Estado, a gente tem que prever ali algumas despesas, né? Aí vai cair sob a responsabilidade de quem, né? Então, seria interessante, né, se a Comissão de Turismo pudesse, de alguma forma, indicar à Secretaria de Estado de Educação, né, o transporte, né, dessas crianças, desses jovens, né, para os equipamentos culturais. E o segundo, que eu acho bastante claro, tem que ser claro, porque a lei ela trouxe essa luz para a visitação. Mas aí, será que o Teatro Nacional, será que o Teatro da cidade do Rio de Janeiro vai aceitar um grupo de alunos de um colégio estadual sem cobrar ingresso, né? Quer dizer, a gente também poderia sugerir que os ingressos, né, desses alunos, né, nos equipamentos culturais que serão visitados deveria ter gratuidade, né? Quer dizer, esses lugares deveriam saber disso. Para mim, acho que é só, tá? O resto, Fred, vai acontecer naturalmente, né, cara? A partir do momento que a gente começar a fazer essa visitação, com certeza vai chamar a atenção e outros lugares vão querer ser visitados, outras escolas vão querer participar, mas vamos nos ater primeiramente às escolas estaduais, né, que está bem claro na lei, né? Não é uma escola nem do município, nem uma escola particular, é apenas as escolas estaduais, né? Exato, Navega. Só vou te pedir para que você mande por escrito depois, e se possível, se você não demorar muito, pedir para você não demore muito para que a gente possa adiantar um pouco mais, tá? Alguém mais quer fazer alguma consideração em cima? Ou prefere que envie, vocês vão preferir que... Fred, tira só uma dúvida minha, que na verdade eu não pude estar na última reunião, estava fora aqui da capital, e eu não me ative com relação ao prazo para poder a gente poder ajudar e dar essa contribuição. Até qual seria o prazo que vocês estipularam para a gente poder enviar isso? A contribuição seria até, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver no meu... Deixa eu só... Vou ter que sair aqui um instante. Lara, dá uma olhadinha por favor. Lara, dá uma olhadinha, por favor, na ata e vê o tempo dado para... Por favor, que eu não estou conseguindo abrir o computador. Mas ainda está em tempo, né? Ainda está em tempo de enviar. Não, seria até essa reunião, né? Ainda está em tempo. Sim. Obviamente que a gente sempre conta com atrasos, com tudo, lógico, né? Isso nunca é uma data rígida, né? A não ser que seja uma coisa muito... Mas a gente veja só temos a contribuição da Ana, agora está entrando a do Navega. Então, nós podemos fazer até esperar mais um tempo, só que a nossa próxima reunião vai ser em agosto. A gente vai ter um recesso parlamentar e só vai ser em agosto, mas não é problema. A gente pode esperar para que todos leiam a lei e vejam quais são as... Eu vou tentar enviar no máximo até segunda-feira. Isso dá para fazer rápido. Agradeço. Não. No chat? Tá.
Minha tela aqui está estranha. Então, a data era 1º de junho, acabei de ver aqui, né? Obviamente já passou, mas isso não significa dizer que a gente não possa alongar essa data para que a gente possa receber todas as contribuições. Mais alguém quer comentar? O que nós iríamos cuidar hoje é a Luísa, da UERJ, né? Luísa, pode falar. Você está com a mãozinha levantada? Oi, não, era uma coisa, na verdade, prosaica, que não tinha nem a ver com isso, mas já falando disso, eu acho ótimo que a gente tenha mais algum prazo, porque eu mesma estava viajando e não tive como fazer isso. Mas o que eu ia falar originalmente era outra coisa completamente diferente, é que eu tinha visto a Dina falando, mas ela estava mutada, eu não sei se ela percebeu isso. Eu não percebi, me desculpe. A Gina está com um problema de áudio, ela já entrou, já saiu? Tá vendo? A Dina está escrevendo, inclusive no chat, eu acho que ela não está conseguindo falar. Ela está com problema. Vou pedir para as meninas auxiliarem ela, ver se ela consegue entrar. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que essa regulamentação da lei é uma coisa muito importante e a gente poderia se debruçar, né, em cima disso esse mês, né? Para ver se a gente consegue fazer esse documento. Apresenta a tia Ju, para que ela dê o encaminhamento necessário. Concordo contigo, Fred. Se precisar de mais alguma, vou te mandar aquelas 2 sugestões agora, e se precisar de ajuda, é só me avisar. Ok, obrigado, Navega. Ok, Renzo, pode deixar que o prazo já está esticado. Vamos esticar esse prazo até quando? Acho que até segunda é pouco, né? Até porque eu vou fazer o seguinte, eu vou relembrar, né, o encaminhamento durante essa semana. Eu vou pedir para ou eu faço isso, ou alguém da equipe faz, só relembrando que tem que mandar as contribuições durante a semana toda, né? Dessa quinta até a próxima quinta. Que assim as pessoas que não vieram na reunião, elas olhando o nosso grupo de trabalho, elas vão conseguir ver o que é que foi reportado, né? E atender a demanda que está sendo pedida. Pode ser? Eu ia sugerir dia 23, porque aí as pessoas atrasadinhas, como eu, conseguem, pelo menos no fim de semana, dar conta do que a gente não deu durante a semana. O que é que vocês acham? Por mim, tudo bem, Luísa. Temos que ver com o resto do povo. Por mim, Olha, tudo já bem apareceu também, tá? apoio. Por mim, tudo bem também. E, olha, Alexandre, você vai ter mais tempo aí. Dia 23, tem bastante tempo que a gente... Não, mas é bem tranquilo mesmo. Foi uma falha minha. Até segunda, terça-feira, no máximo, a gente já está enviando a nossa contribuição para vocês darem uma olhada, enfim. Tá bom. Eu consigo enviar até segunda, terça-feira, sim. Tá ok. Então, eu penso assim, não sei se todos concordam, essa é uma demanda extremamente importante para nós, né? Essa regularização. A outra demanda que nós estamos dependendo de conversar com a Tia Ju, que é da reunião das instâncias regionais de turismo, a respeito do Navega. Então, sendo assim, eu acredito que eu sugiro que
Vou aguardar até o dia 23. Caso seja necessário, eu chamo uma reunião extraordinária. Pode ser? Tá? Por mim, tudo bem, tá, Fred? Hoje a gente fica assim, né? Já que só teve uma Só contribuição. um minutinho, é que eu levantei a mãozinha aqui e não me viram. Tudo bem? Márcia, desculpa. Como vai? Não, tudo bem. Desculpa que eu não estive na outra reunião e não tinha visto a tarefa, né? E eu também trabalho com colégio, e essa visita, tanto para escolas particulares e públicas, ela é fundamental, inclusive para os atrativos, né? Eu acho que é uma iniciativa muito válida. E eu dei uma lida na lei, eu não tinha visto nem a lei ainda, né? E eu não acho que tenha muita complexidade no texto em si, eu acho que é muito mais a operacionalização dessas atividades. O texto é detalhe, palavra aqui, palavra ali, não vai fazer tanta diferença. O principal é como isso será operacionalizado no dia a dia. Então, eu acho que a gente poderia tentar descobrir se já há iniciativas no dia a dia, né, de museus que promovem essas atividades. Certamente existem agências, mas eu imagino que as agências tenham mais foco nas escolas particulares, que podem pagar por isso, né? Na época que eu era da faixa, nós tínhamos o turismo social e nós fazíamos parcerias com os atrativos e levávamos pessoas idosas para os atrativos. E eu me lembro que tinha um ônibus, não sei se você lembra, Navega, tinha um ônibus aqui também no Rio de Janeiro, não me lembro em qual gestão. Quer dizer, eu acho que as boas práticas que já foram desenvolvidas, que são desenvolvidas, é que a gente deveria buscar, pesquisar, e principalmente as universidades, eu acho que é uma tarefa que as universidades podem fazer com facilidade, tentar levantar as boas práticas que já existem nessa área, porque, como eu disse, a lei não tem muita complexidade, eu dei uma lida ali, não há muito o que mudar. Lembro sim, Márcia, e acho que essa discussão que o Fred está trazendo aí para o Conselho é bem viável. A Amélia acabou de comentar aqui como é que funcionaria. Acho que é isso que o Fred e a tia Ju estão buscando, sugestões de todos nós dentro daquilo que cada um está olhando da lei, né? Então, achei previdente, né, que a gente faça uma contribuição mínima que seja, né, Márcia? Não é... Ninguém está pedindo. Gravou, Navega. Travou? Voltou? Agora voltou. Acho que a ideia que a tia Ju está sugerindo, através do Fred aí, Márcia, é que a gente dê pequenas sugestões. Vou fazer as duas que eu falei aqui, duas que a professora mostrou. Acho que a Amélia também está com uma sugestão legal, né, de como que seria autorizar esses alunos a sair do colégio, né, e etc. É um esforço que eu acho que a gente poderia estar fazendo para melhorar a cultura do Estado, a intervisitação. É turismo, excursão associado com cultura, muito interessante. Isso mesmo, Navega. E Márcia, é perfeita a sua colocação, né? Exatamente isso. Bom, então, se todos concordam, eu vou aguardar as sugestões. Vamos tentar construir esse documento com a colaboração de todos. E, se for necessário uma reunião extraordinária, eu chamo. Fiquem atentos. Se não, a gente se vê em agosto, depois do recesso parlamentar. Aí eu trago alguma novidade. Eu também não adianta eu chamar uma reunião e não ter falado ainda com a tia Ju, não ter conversado com ela, então não tem muito sentido. Então, fico no aguardo das colaborações para que a gente possa adiantar isso o mais rápido possível. E, Navega, eu creio que até agosto nós já tenhamos um alinhamento com a tia Ju. Tá? Vamos aguardar, te peço um pouquinho de paciência, mas, infelizmente, é assim mesmo. Não tem como. Tem problema, Fred. E depois eu queria ver contigo também, Fred, se a gente pode também solicitar inclusão de mais uma matéria interessante aqui para a comissão,
que eu já venho defendendo já desde 2012 aqui na nossa região, que é falar sobre o Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro. Só existe um geoparque no Brasil, que é lá no Cariri, e esse seria o segundo, e ele tem um apoio da Unesco, né? Então, é um negócio muito legal, são 19 municípios, né, daqui da costa, são 13 da Costa do Sol, mais 3 da Costa Doce, né, que a gente poderia estar apoiando aí a formalização desse geoparque, Fred, e que traz para o Brasil e traz principalmente para o Rio de Janeiro a necessidade de visitação no equipamento de geoconservação. Muito legal o projeto. Ele é capitaneado aí pelo FRJ, né? Depois, se você quiser colocar em alguma pauta aí, eu até convido a professora Kátia Mansur, da UFRJ, que conduz o projeto, para fazer uma reunião conosco aí, pode ser virtual, presencial, né? Que é muito interessante, tá, Fred? Tá ótimo. Se todos concordarem, a gente pode trazer na próxima reunião, talvez. Nossa próxima reunião é somente em agosto, né? E se todos concordarem, é só levantar a mãozinha. Se a Luísa da UERJ está querendo falar alguma coisa? Não, parece que não. Se todos concordarem, a gente pode trabalhar isso na próxima reunião, na reunião de agosto. Desculpa. Nada. Desculpa, eu estava com a mão, eu estava mutada. Essa mãozinha já pode contar para duas coisas, para o que eu queria fazer de participação e de apoio ao Navega também. Tá bom. Então, esse programa global que o Navega falou tem não apenas apoio, né, no sentido da importância que ele tem para a humanidade, mas ele tem apoio de dinheiro internacional. Então, isso pode ser captado. No entanto, é preciso haver um dispositivo para fazer essa captação. Eu não sei como seria isso, mas provavelmente um convênio, né, de alguma entidade, né? Você tem aqui associações, você tem o Birô, você tem a hotelaria, mas também tem a possibilidade de formalizar isso através da própria LERJ. Que eu saiba, não tem nada nesse programa global que impeça o entendimento entre as partes de maneira ampla. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa diz respeito a um programa semelhante, mas para o leito das baías, e a Baía de Guanabara teria também vocação para isso. No entanto, isso não pode ser visitado, né? Eu só estou falando aqui porque, de repente, para Tiaju, para o gabinete, isso tem algum interesse, e, evidentemente, para outras pessoas aqui que têm uma militância em meio ambiente, como eu tenho também, como a Gabriela. Bem, e, por fim, eu queria concordar muito com a Márcia Alonso a respeito de algumas coisas que são legais a gente colocar logo assim num texto inicial legislativo, né? Um texto regulatório, que é de onde vem o dinheiro. Eu estou sempre falando nisso, de onde vem o dinheiro, né? Quem vai pagar essa conta e tal. E é tanto melhor para aprovar um dispositivo legal desse se a gente já tiver a fonte de recurso explicitada. Eu só gostaria de lembrar aqui, porque se trata Desculpe, porque se trata de um projeto destinado à rede pública estadual. Se eu estou entendendo, né, de escolas, eu estou entendendo que são colégios que estão dentro, até os últimos níveis da educação básica. Ora, a educação básica é atendida pelo Fundeb. O Fundeb é um dinheiro da União, né, que pode ser descentralizado, ele já é um mecanismo consolidado, e ele prevê o aperfeiçoamento dos profissionais da educação, ou seja, o próprio turismo pedagógico vai ter um caráter capacitante, per se, mas também o que isso traz para os alunos, ou seja, do ponto de vista do Fundeb, ele seria contemplável. Era só isso que eu estava querendo aqui dizer. Ok, obrigado, Luísa. E eu vou fazer um pedido, né? Que o que a Luísa colocou
o projeto que o Navega quer trazer para o fórum, e uma coisa que ela colocou que é muito importante. Sempre que a gente trouxer algum assunto, algum tema, é importante que a gente tenha em mente o que o fórum pode contribuir. Na verdade, como que o fórum pode contribuir, como que a Alerj pode contribuir. Porque senão não adianta a gente trazer assuntos que não têm esse vínculo, né? A gente tem que ser um pouco objetivo nisso, porque esse trâmite às vezes é demorado e a gente tem que ser bem objetivo quando a gente traz o tema. Então, parabéns, Luísa, por ter lembrado isso. E eu vou pedir até que, tanto a Navega como a Luísa, se vocês puderem, faz um textozinho a respeito desse tema e me manda, por favor, inclusive apontando quais são as prováveis contribuições que a Alerj pode fazer para ele, né? Para o tema. Porque aí a gente abre a reunião em agosto já com um encaminhamento bem posicionado. O que vocês acham? Pode ser? Pode sim, Fred. Inclusive, eu vou fazer só um breve relatozinho rápido aqui, só para você entender. O Geoparque ele ainda não foi reconhecido, ele tem um processo que tem que andar na ONU, dentro da Unesco, né, que é a parte da cultura do mundo, né? Mas, para isso acontecer, esse Geoparque aqui eles têm que estar formalizado, como qualquer outra entidade, né? É isso que a professora Kátia Mansur está fazendo. Ela está pegando aqui, nós conseguimos fazer uma reunião aqui do Conselho Regional, produzimos um documento, registramos uma ata, isso foi entregue para a UFRJ. Ela está reunindo documentos para solicitar à Unesco esse reconhecimento internacional. Se a Alerj vier a contribuir, se a Tia Ju achar que é justa, né, a causa, um documento estadual, né, Fred? Ele é maior do que qualquer documento, né, cara? Então, com certeza, né, uma lei autorizando o Geoparque, né, reconhecendo o Geoparque como de interesse cultural para o mundo inteiro, né, o Geoparque é mundial, seria muito interessante. E eu vou colocar no grupo nosso aqui, Fred, algumas informações a respeito do Geoparque, já para o pessoal que tiver interesse, tiver curiosidade, ler para entender que o passo que eu estou sugerindo é um que eu nunca tentei, né? Nem nas gestões anteriores, nas legislaturas anteriores, eu nunca tentei. Mas agora está fervendo, porque nós fizemos uma assembleia, nós autorizamos, né? Teve 13 cidades, né, autorizando esse encaminhamento, faltam 3 cidades lá da Costa do Doce também, e se vier a Alerj a abençoar essa iniciativa, com certeza, Fred, isso aí anda a 1000 por hora, entendeu? É isso que é a minha sugestão. Tá ótimo. Maria Luísa. Está sem áudio, Maria Luísa. Estou tentando aqui. Agora, tá? Mais uma vez, bom dia a todos. Ô, Navega, quando eu trabalhei na Unesco, em Paris, isso era uma das coisas mais importantes, esses fundamentos de dossiês para solicitar alguma coisa às comissões de apreciação. Então, eu sugiro que, primeiro, imediatamente, ela seja oficializada, digamos, no local onde ela se encontra. Porque, se não for, por exemplo, você falou parque, alguma coisa assim, né? Se não for oficializado, eles não têm como analisar uma coisa particular. Depois de oficializado, você tem que imediatamente ter o suporte do governo brasileiro, tanto em nível estadual quanto em nível federal. Então, se você conseguir fazer essa lei que você está falando, alguma coisa, e alguma parceria altamente importante com o governo do Estado do Rio de Janeiro, via fórum, isso já é fundamental. E em contrapartida, procure imediatamente também se aliar ao Ministério do Turismo para que tudo seja costurado e eles entendam na Unesco que você tem uma representatividade, uma importância dentro do local que você quer, porque senão tem milhões de solicitações. Se você não tiver isso muito bem fundamentado, e outra coisa que eu também vou sugerir a você, imediatamente faça um contato com o representante da Unesco no Brasil, para que leve para conhecer o local, porque assim ele já sabe do que se trata. Então, quando isso chegar para apreciação, já está praticamente entendido pelo representante da Unesco no Brasil, para fundamentar não, que não tem muita importância lá, mas acontece que o dossiê tem que ser altamente fundamentado. Eu digo isso porque, no caso de Brasília, quando ela foi inserida dentro do
do grupo lá da Unesco, não posso falar mais do que eu estou falando, mas ela perdeu. Então, se não fosse o emissário que foi mandado às pressas para a Unesco, inclusive que trabalhava na Unesco, para ver junto ao comitê de apreciação, ela só iria ser apreciada 6 anos depois. Então, conseguimos isso, graças a Deus, ela foi, entre aspas, tombada, inserida na lista de patrimônios da humanidade, mas eles são muito rígidos com isso. Então, se você puder aparar essas áreas, você já está com o caminho andado. Tá certo? Com certeza. E esse projeto, gente, desculpe eu estar trazendo assim de última hora, porque ele está fervendo aqui agora com a gente, né? Então, nós tivemos andou a carruagem nos últimos 2 meses. E o que eu trouxe hoje para a gente? Porque hoje também eu tenho uma reunião à tarde com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio para falar sobre isso, né? Então, eu já estou assim antecipando apoios, né? Mas o projeto ele já existe desde 2012, né? Ele não é um projeto novinho, né? O Geoparque. Ele é fantástico a ideia e ele cabe no estado do Rio de Janeiro, porque é o litoral norte, região dos lagos, Costa do Sol, Costa Doce, é a cara do Rio de Janeiro, né? Então, eu trouxe hoje aqui não para tumultuar, não é para... A gente tem que andar devagarinho, né, Fred? A gente tem que ter esse cuidado para não abusar aí da tia ajuda, da comissão, mas é um conceito maravilhoso, eu estou dentro dele desde 2012, né? Desde que a professora criou, e a gente tem paciência, né? A gente sabe que a coisa tem que andar devagarinho, né? E a gente está andando, mas eu concordo contigo. Essa parte de formalização, a gente já está querendo, e não basta uma professora, o Navega ou qualquer outro amigo, né, querer ajudar, se os nossos poderes constituídos, né, não colaborarem para isso, né? Então, a minha sugestão hoje aqui é apenas essa, né? Trazer até para os outros conselheiros que estão aqui presentes hoje na reunião, poderem olhar, identificar e aceitar, porque é um movimento muito legal, é cultura, a gente fala de geossítios, né? É muito legal, é turismo, né? Na veia mesmo, né? Então, é isso, tá? Excelente, Maria Luísa, adorei sua colocação, muito obrigado. Nada como a experiência, né, em outros campos, muito bom. E, Navega, só vou pedir para que vocês façam essa fundamentação para que a gente possa trazer já o tema em agosto, né? Então, se possível, me manda isso o mais rápido que vocês puderem para a gente poder, já em agosto, começar a trabalhar ele. Isso, obviamente, sem tirar o foco da regularização da 9990, né? Então, a gente não vai perder isso de foco, vamos continuar, vamos atacar em 2 ou 3 frentes, como nós estamos fazendo, porque tem que ser assim mesmo, não tem jeito, né? Tá ok? O Fred, a Luísa, não sei se ela está conseguindo, está aqui, não está mais conectada aqui, apesar de estar aparecendo. Eu estou. Tá, perguntou no chat se pode mandar as contribuições pelo WhatsApp. Eu preferia que você mandasse as contribuições pelo e-mail. Não, né? não, por aqui é pelo e-mail de cima, que eu botei uma figurinha, é pelo e-mail mesmo. Ah, tá. Eu queria saber se eu posso falar. Márcia, você terminou? Tá. Então, eu queria só fazer uma ponderação, não é nem uma ponderação, é uma feliz convergência, porque muito do que Maria Luísa falou, eu acabei, de alguma maneira, sendo contemplada, porque eu nunca trabalhei com a Unesco, mas eu trabalho com a OMS, e as agências elas são realmente burocratizadas nos processos. Os processos têm que ser fundamentados, mas eles levam em conta uma série de coisas. Eu acredito que é um excelente caminho esse de conquistar o delegado local, porque é ele que vai advogar o projeto. Não basta que o processo esteja fundamentado, precisa que ele ande, né? Que ele seja advogado e, mais que isso, priorizado, né? Então, uma das coisas que eu ia falar, e que tinha a ver com isso da Maria Luísa, mas tem a ver com a minha experiência, que é em comunicação. Uma das coisas que esses processos dessas agências levam em conta é a publicidade e o apoio público de instituições a priori, instituições e movimentos sociais.
né? Então, uma das coisas, como o Fred pediu, estou tentando convergir para isso, é mostrar que movimento a gente poderia fazer na Alerj, e talvez isso ajude na Vega também lá na sua reunião na secretaria, organizar um evento na Alerj, convidando atores fundamentais, e aí retirando desse evento, por exemplo, claro, uma série de documentos, fotos, né, a lista dos convidados, o que são essas pessoas, por que elas estão representando e o que elas estão desejando, e tirar um documento de apoio. Um documento de apoio. Isso é muito legal, porque isso vai para dentro desse processo que Maria Luísa falou, e dá escala. Ou seja, demonstra que é uma convergência de interesses que não é só dessa ou daquela instituição, é um interesse público. Ora, quando esse tipo de documento é produzido por essa multilateralidade de atores e é abarcado por uma casa legislativa, não resta dúvida a respeito da representatividade do projeto. Já ajuda bastante, não é? Concorda, Maria Luísa? Eu concordo em parte, e vou dizer por quê. Eu trabalhei na Unesco lá em Paris. Então, quando chega um documento, quando a gente vê fotos assim, a gente leva mais para um plus. Mas que o que a Unesco basicamente entende é alta burocracia, ou seja, instituições governamentais que estão apoiando aquele projeto. Sim, sim. Porque se não for esse tipo de instituições e governos que apoiam aquele projeto, ela não considera um projeto de interesse. Porque fotos, você pode ter várias, eu entendo o que você está falando, mas eu só estou explicando. Fotos podem ter várias, quer dizer, um booking de fotos ele não é importante quanto cartas e aproximações e apoios do governo. Então, nesse caso do Navega, eu sugeriria que o próprio fórum o apoie o objeto dele, depois passe para a Tia Ju, que nós tenhamos, que ele, no caso, tenha o apoio da Comissão de Cultura da Alerj, e aí você vai seguindo. Depois você vai ter o apoio da Secretaria de Turismo do Estado, depois, se for possível, de algum município que você queira, e já siga isso não apreciado, mas visitado pelo representante local. Ele tem importância, o representante local, porém não tem representação lá em cima, na Unesco, você entendeu? Porque o representante é o local, é um representante para ver se isso existe, isso está sendo contemplado dessa maneira. Ele é uma espécie de digamos assim, testemunha de que aquilo acontece. Agora, eu acho que isso que você falou, ele é complementar, mas ele não é o principal. O principal são cartas, são apoios institucionais. Aí sim a coisa vai. Sim, é por isso que eu estou sugerindo que tenha que tire um documento dessa reunião, né? Essa reunião vai contar numa agenda formal, essa reunião vai trazer representantes que, de alguma maneira, eles fazem jus ao posto que eles ocupam, e dentro de uma casa legislativa, ou seja, esse apoio, né, da instituição ligada ao governo, com a multilateralidade de representações que ela tem, eu acho que é muito, muito importante. Eu acho que complementa, realmente, é complementar, né? Mas é importante essa cara da Alerj, a Alerj capitaneando essa reunião, né? Então, é isso. Eu vejo mais força na Alerj como uma carta de apoio, não capitaneando esta reunião. Isso pode ser complementar, mas você entendeu? A linha reta fórum, a carta do fórum apreciando, via Tia Ju, Comissão de Cultura e Turismo da Alerj, depois as secretarias de turismo, essa que é a linha reta. Porque esse tipo de reunião, como eu disse para você, ela é complementar, mas ela não é a linha reta desejada. Não, ela só dá visibilidade. Isso, e atesta que há. Ela atesta que há um eco social para o que aquelas instituições estão falando. Ou seja, é um encontro no meio, né, dessas duas coisas, da sociedade e da representação do poder.
Eu diria que era uma visualização, mas quando você aprecia um dossiê, isso não faz isso não enche os olhos, entendeu? O que enche os olhos são assinaturas governamentais. Aí sim você tem o apoio necessário. Governo, instituição, entende? É isso. Eles querem ver papel com logos, é isso que fundamenta a coisa. Não, gente, mas eu acho que o primeiro passo mesmo é a gente fundamentar o tema dentro da reunião do fórum. E a partir daí, fundamentar o tema dentro da reunião do fórum, a gente parte para discutir qual vai ser os próximos passos, o que a gente vai fazer, quais são os processos. Então, a primeira coisa é fundamentar esse tema para que seja discutido já na próxima reunião, sem perder o foco da regulamentação da Lei 9990, né? E vamos lá, vamos adiante, ok? Vamos fundamentar isso. Por favor, Navega, me envia isso para que a gente possa colocar como pauta já na próxima reunião. Eu já, inclusive, já aviso a Márcio que isso será discutido. O Márcio, que quem não teve aqui na última reunião, é o representante direto da Tia Ju, dentro do fórum. Ele faz esse link, essa ponte direta com a Tia Ju. Então, já aviso a Márcio também e a gente dá sequência aos trabalhos. Ok? Combinado? Fred, e aí a gente... Eu coloquei no grupo o ofício que nós fizemos agora em abril, né, para a professora Kátia Mansur, só para vocês terem uma noção de espaço. E também não abandonar, Fred, te peço carinhosamente, não abandonar aquela história da gente se aproximar mais das IGRs, né, das instâncias de governança regional. Tá? Isso tá na linha. Seria muito interessante a Alerj abraçar a gente, tá, Cã? Pode deixar. Então, sem mais, a gente não ficar tomando tempo de vocês e nem, né, eu sei que todo mundo tem muita coisa a fazer, né, muito trabalho a ser feito. Eu vou agradecer a vocês a participação da reunião. Se alguém quiser tecer algum comentário final a respeito do que foi colocado aqui, na verdade foram só encaminhamentos. Aguardo as sugestões para a regulamentação da lei até o dia 23 de junho. Será na sexta-feira da semana que vem, se não me engano, né? Não é isso? Isso. Sexta-feira da semana que vem. E, caso seja necessário, eu vou convocar vocês para a reunião extraordinária. Mas não acredito, nós vamos ter o mês de julho recesso parlamentar, então nós não vamos nos ver, mas se alguém precisar conversar comigo, falar o recesso é parlamentar, nós continuamos trabalhando, não tem jeito. Mas se quiser, pode comentar comigo, pode me chamar no privado, não tem problema nenhum, tá ok? Gente, muito obrigado pela reunião, tá? Agradeço a presença de todos, espero que todos fiquem bem e aguardo os próximos passos. Bom? Obrigado. Obrigado, bom dia para todos. Tchau, tchau, abraços. Bom dia a todos. Bem, beijos em todos. Beijos em todos.